A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por mais um domingo. Os irmãos que vão se preparar aí para o batismo já podem dirigir-se às suas salas. Nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso tema, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, e hoje estaremos vendo a 12ª lição, a nuvem de glória. Pelo texto áureo e a verdade prática, já deu para a gente perceber que o louvor e a adoração vão estar no centro do assunto dessa manhã. Portanto, louvor e adoração. O texto áureo em Salmo 57, versículo 5 diz: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." E a verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. É interessante nós aqui notarmos que a manifestação de Deus no Antigo Testamento, se fazia perceber, pelos sentidos, pelos sensores do corpo, os israelitas, eles viam, eles ouviam, ok, irmão? Então essa revelação ou manifestação de Deus, se fazia, Deus se fazia perceber pelos multissensores, pelos muitos sentidos do corpo, ver, ouvir, até o cheiro, são sentidos do corpo, E como este Deus que se revela na Bíblia, que está para além da criação, ele se manifesta na sua criação. Hoje vamos ver aqui a nuvem de glória, a glória do Senhor, muito presente no Antigo Testamento, quando a gente lê a peregrinação de Israel pelo deserto. E esta nuvem fazia parte do tabernáculo, ela estava lá diariamente, continuamente. Pela leitura que nós fizemos, era até mesmo ela que dava à nação, o momento que deveria ser vivido, o momento de acampar, o momento de levantar-se, o momento de caminhar. Era essa nuvem que simbolizava a presença viva de Deus no meio do arraial, no meio do povo, que dirigia a vida desta nação, que havia sido resgatada por Deus, usando aqui a expressão bíblica, com um braço forte, havia sido tirada do Egito, com força, que Faraó não queria ceder, Então foi pela força do Senhor que as resistências de Faraó, foram sendo minadas, enfraquecidas, até que aquele homem soberbo, cedeu totalmente à vontade do Senhor, mostrando claramente que a vontade de Deus é soberana, que Deus vence todas as suas batalhas, Então hoje estaremos vendo a nuvem de glória. Ela estava presente no tabernáculo e era símbolo da manifestação de Deus, ou da presença de Deus, uma presença que podia ser notada pelos olhos, muitas vezes pelos
pelos ouvidos, tá? Então convido os irmãos a abrirem a revista para nós darmos início aqui ao comentário. A introdução trazida nessa manhã sobre esse assunto diz que Êxodo capítulo 40 e Números, dois livros do Pentateuco, eles registram o cuidado de Deus com Israel na caminhada no deserto rumo à terra prometida. Uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação. Era como o tabernáculo também era chamado, Tenda da congregação, e também a tenda do testemunho, Ela enchia o templo quando, já em terra firme, em terra prometida, estabilizada a nação, e aí se dá a construção do templo, ela também se manifesta enchendo o templo, e é um símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Anelemos por essa maravilhosa presença. Louvor e adoração, estão aqui presentes no assunto de hoje. Há uma distinção, entre o louvor e a adoração, embora para nós, soe como sendo sinônimos, quando a gente fala de louvor, a gente se lembra automaticamente de adoração, mas há na Bíblia uma vamos dizer, certa distinção entre essas duas palavras, louvor e adoração. O louvor canta, as obras de Deus. O louvor diz respeito aos feitos de Deus. Então, nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito, e nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então a adoração, ela diz respeito àquilo que Deus é, e o louvor, aquilo que Deus tem feito. Amém? Então o louvor canta os feitos do Senhor, então exalta, os feitos de Deus. Então a criação está presente no louvor, a redenção está, presente nos louvores, aquilo que Deus tem feito. Amém, queridos? E a adoração por aquilo que Deus é. E um dos elementos da adoração, e aí nós vamos entender agora, isso. Um dos elementos da adoração, chamado elementos de culto, é a prostração. É por isso que na adoração nós encontramos, como expressão corporal, o levantar das mãos. Isso é uma expressão corporal que traduz ou fala de rendição. Levantar as mãos é uma expressão do corpo que fala de entrega, Levantemos nossas mãos, é entrega, tá? Adoração. E a prostração, que é o ato de curvar-se, Aliás,
na palavra adoração original, né, está presente exatamente esta ideia: abaixar-se para beijar os pés. Ok? Por isso, né, prostração. E do que é que esse gesto, esta atitude fala? De humilhação, reconhecimento da glória de Deus, né? Por isso, quem adora se prostra, se curva, se dobra ante a majestade do Senhor. Quando a gente consegue, né, ver, perceber a majestade de Deus, a sublimidade de sua pessoa, né, a gente não só se encanta, a gente se prostra, reconhecendo que Ele é tudo e que nós não somos nada. Quando é que o homem permanece de pé? Quando é que a criatura humana permanece de pé? Quando ele ainda não está enxergando essa realidade, né? Essa verdade. Quando ele julga, né, ser alguém ou alguma coisa, mas diante do Senhor, irmão, todos se prostram. Em Apocalipse a gente tem uma ideia, né, dessa majestade e sublimidade de Deus, quando o apóstolo João vê o Senhor sentado em um trono, e diante do trono ele vê 24 anciãos, e eles trazem sobre suas cabeças coroas. Os irmãos já leram isso? Eu não sei se é o capítulo 5, é o capítulo 3, mas vamos ver aí. E estes 24 anciãos, diante do Senhor, eles fazem algo que chama a nossa atenção. Eles tiram as suas coroas de suas cabeças e eles se prostram diante daquele que está sentado sobre o trono. Vamos ler essa passagem, pois ela diz respeito, né, ao culto e à adoração. Apocalipse, último livro da Bíblia, a coroa, já viram aí? Aqui diz que vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso aqui é a visão do cordeiro, né? E o versículo 8 diz que logo que o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Agora, aqui o Apocalipse 4 e 10, antes do capítulo 5.
Porque diz assim, vamos ler aqui, ó. Versículo 8 diz assim, Apocalipse 4 e 8: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. A atitude deles diante de Deus: não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Então, diante de Deus, da glória do Senhor, estes anciãos, eles não só prostraram-se, reconhecendo a glória de Deus, como também tiraram suas coroas estas que foram colocadas pelo Senhor, ou dadas pelo Senhor, mas diante de Deus toda glória é ofuscada. Amém, queridos? Os intérpretes e estudiosos, veem esses 24 anciãos como sendo figuras, simbólicas, da formação do povo de Deus. No Antigo Testamento, as 12 tribos, e no Novo Testamento, os 12 apóstolos, ok? Então, seria aí a formação do povo de Deus. Então a igreja reconhece a glória do Senhor. Os justos, representados aí pelos 24 anciãos, eles se prostram diante do Senhor e tiram as suas coroas e glorificam a Deus. Então, louvor e adoração. Deus é o centro do nosso louvor, e Ele é o centro da nossa adoração. Então, na Bíblia, os salmos cantam as obras de Deus, cantam os feitos de Deus, e a prostração é um dos elementos de culto, É por isso que Mardoqueu tinha dificuldades de se curvar diante de Naamã, porque Naamã era um indivíduo super orgulhoso, extremamente vaidoso, e não via na prostração das pessoas apenas um gesto de respeito à sua autoridade, mas um gesto de adoração à sua pessoa, porque ele, não é Naamã, como é o nome do Amã, é só trocar o N pelo A, Amã. Então Amã, o general lá da Pérsia, que servia ao rei persa nos dias de Mardoqueu, se via, se percebia, se enxergava como uma divindade,
E aí Mardoqueu não se curvava, não se prostrava diante dele. Então essa atitude de Mardoqueu não era orgulho, não era soberba, sabe, humana, era a sua teologia, era o conhecimento de que só o Senhor é Deus, e que é erro, é engano, é equívoco, né, o homem achar que ele próprio ou qualquer uma outra criatura de Deus seja uma divindade. Amém, queridos? Então por isso Mardoqueu se negou, e aí teve que amargar, né, vamos dizer assim, momentos difíceis na sua vida por causa da sua teologia, por causa da sua fé. Isso mostra que os justos, né, em algum momento se encontram em situações difíceis por causa do seu conhecimento de Deus. E aí os 3 companheiros de Daniel em Babilônia, de igual modo, tiveram que amargar um momento difícil na vida deles, onde eles renunciaram à própria vida em nome da sua teologia, em nome da fé ou do conhecimento, porque fé é conhecimento. Irmãos, na Bíblia, fé é conhecimento. Na Bíblia, a nossa fé não está separada do conhecimento, ok? Então, em detrimento, em prejuízo da própria honra, da própria vida, eles não renunciaram ao conhecimento que tinham de Deus, não se dobraram diante dos enganos, das mentiras tão fortes naquele mundo em que eles estavam inseridos, estavam vivendo. Ok, queridos? Isto mostra, ou testemunha para nós, que nós precisamos estar muito firmes na teologia que temos recebido da palavra de Deus. Devemos estar muito firmes e não nos movermos, né? Então a teologia bíblica mostra que o louvor tem como temática central o Senhor, os feitos de Deus, as obras de Deus, amém? E que Deus é o centro também da nossa adoração. Porém, o coração do ser humano e o ser humano natural, sem o novo nascimento, sem a regeneração, esse coração é naturalmente idólatra, e ele tira o foco, né, no louvor, a centralidade no Senhor é tirada e colocado a centralidade no homem. E hoje a gente percebe que muitos cânticos, né, são louvores entre aspas. Por que entre aspas? Porque não cantam os feitos de Deus, as obras do Senhor. E aí vão colocar o homem, a criatura humana, como sendo o elemento central da canção. E aí você escuta a canção, e quem ocupa ali o centro é o ser humano. A canção fala poucas vezes de Deus, né? Pastor Nicásio, fundador aqui desta obra, chamava essas canções de cantigas. Isso não é louvor não, irmão, isso é uma cantiga, né? É uma cantiga, porque não louva ao Senhor. Então hoje, os louvores entre aspas, como que tornaram-se antropocêntricos, não é? São mensagens de autoajuda,
de autoestima e elevando ou massageando o ego humano. E isso não é louvor, pelo menos o louvor bíblico não. Irmão Edson. Isso, né? O esvaziar-se ou derramar-se, né? Nada mais é do que a humilhação, o reconhecimento, né? De que não se é nada, né? Então ali há uma humilhação. E aí no Antigo Testamento nós vamos encontrar uma expressão também que traduz essa humilhação. É quando as pessoas, em atitude de humilhação, elas vão se sentar sobre cinzas e elas vão se banhar, como que, ou derramar cinzas sobre as suas cabeças. O que era que significava aquilo? O que era que aquilo queria dizer, né? Do que aquilo falava? De uma humilhação. Eu sou o pó. Aquilo que a palavra já revelava: tu és pó e em pó tu has de tornar, né? Ok? Então essa humilhação, esse esvaziamento, né? Essa humilhação, esse quebrantamento. O salmista no Salmo 51 fala: um coração quebrantado, um coração contrito não será desprezado pelo Senhor. Deus não desprezará, né? Agrada o coração de Deus a humilhação, quando nós nos humilhamos diante dele. E a palavra do Senhor diz que os humilhados serão o quê? Exaltados. Quem os exalta? Deus. Os humilhados serão exaltados. Mas a recíproca também é verdadeira. Os exaltados serão abatidos, serão humilhados. Amém, queridos? Louvor e adoração, portanto. Quando alguém na igreja não está louvando, não está adorando, é porque ele não está percebendo, né? Percebendo. Os israelitas viam com os próprios olhos e ouviam com os seus próprios ouvidos, né? Essa manifestação de Deus chegava aos multissensores, né? do corpo. Mas hoje nós não temos aqui uma nuvem no meio da igreja, onde a gente esteja vendo. Onde estão os nossos olhos e os nossos ouvidos na igreja? No entendimento, na percepção da palavra, no conhecimento que vem pela palavra. Então, pela revelação da palavra de Deus, tendo esta compreensão, tendo este entendimento, a gente se curva, a gente se dobra, nós nos humilhamos, nos prostramos e louvamos a Deus pelos seus grandes feitos. Amém? Então, Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava cuidando do seu povo em todo momento, na peregrinação, durante a peregrinação no deserto, que foi uma peregrinação de quantos anos? 40 anos. Durante 40 anos eles andaram em círculo. Por que isto? Por quê? Se eles poderiam ter chegado
em poucos meses na terra prometida. Por que 40 anos? A Escritura vai dizer: porque eles murmuraram. Então, aqueles que vivem uma vida de murmuração, aqueles que vivem uma vida de queixas, aqueles que vivem olhando para aquilo que ainda não tem e se lembrando daquilo que perderam, ok? Daquilo que perderam por aquilo que ainda eles não têm. Quem vive uma vida de murmuração, quem vive uma vida de queixas, vai andar em círculo, não avança, não progride, não prospera, vive andando em círculo. Não entraram perfeitamente. Dos milhões, apenas 2 pessoas entraram, tiveram a satisfação de botar o pé depois do Rio Jordão e dizer: pisei. Nem Moisés teve esse privilégio, nem o próprio Moisés teve esse privilégio. Isso fala seriamente, deve falar seriamente ao nosso coração, para que nós não tenhamos uma postura, de vida de queixas, murmuração, Os irmãos se lembram da doutrina de quinta-feira? Se lembram? Os irmãos se lembram de que nós falávamos aqui de viver reclamando pelos farelos de bolacha? Farelo de bolacha. Quem se queixa, reclama e murmura pelos farelos de bolacha, de biscoito, é porque ainda não viu, não percebeu o que já tem em Deus. Então os israelitas viveram assim. Então isso deve falar fortemente a cada um de nós, irmãos? Que nós não devemos alimentar queixas e murmurações. Isso acontece quando nós temos um olhar muito enfático para aquilo que ainda não temos. E aí um exercício prático, para a gente ser mais grato a Deus, mais agradecido ao Senhor, é a gente ter um olhar, mais observador para aquilo que nós já temos. O que é que nós já temos? O que é que Deus já nos tem dado? Olhe isso, observe isso, perceba isso, se lembre disso. A Bíblia nos exorta a nos lembrarmos. O salmista canta no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas para a gente bendizer ao Senhor, tem que ter em nós algo que não pode faltar. Que algo é esse? As lembranças dos feitos de Deus, dos benefícios de Deus. E não te esqueças. É uma exortação, querido. Não te esqueça. A gente se esquece facilmente dos favores, A gente se esquece facilmente dos favores. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí eu vou lembrar aqui, são muitos os benefícios. Por exemplo, todos estão aqui vestidos, e todos nasceram nus.
Entretanto, todos estão aqui vestidos, calçados. Não é verdade? Isso é ou não é benefício de Deus? Sim. Todos tiveram disposição, força para levantar-se, quer seja da cama, da rede, de onde quer que tenham dormido, e terem caminhado e chegado aqui. Isso é saúde. E isso é benefício do Senhor. Amém, queridos? Tem um benefício, irmãos, olha que esse é o maior dos benefícios, que é a própria vida. E aí existe a vida, ela é maior do que todos os bens que nos são acrescentados. Ok? Então Jesus fala, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas. Então Deus já nos tem coroado com a vida, e o estar vivo e o viver é o bem supremo, irmãos. Você está aí, você está respirando, você está pensando, irmãos. Você existe. Você é alguém neste universo da criação de Deus, que Deus trouxe à existência. E isso é um privilégio sem preço. Não há preço para isso, não há valor para isso. Isso é imensurável. Nós somos alguém no mundo da criação de Deus. Eu e você poderíamos ser nada. E o que é nada? Nada é nada. É como um jovem minha vez me perguntou ali na calçada da igreja: pastor, o que é o nada? É nada. Mas nós somos alguém neste universo da criação de Deus, e alguém dotados de pensamento. Você sabe que você existe. Existe algo no universo. Este algo somos nós, cada um de nós, criaturas pensantes, não é? Então participamos desta vida, e a vida, ela nos é dada por graça. O apóstolo Pedro fala: participantes da graça da vida. Ninguém veio a este mundo por si mesmo. Quem foi que chegou aqui nessa terra por si mesmo? Todos nós fomos trazidos, e quem nos trouxe? O Criador. Então a vida é por si mesma o dom supremo, o bem maior. As demais coisas são demais coisas. Não podemos inverter os valores, ok? Então tem pessoas se queixando da ausência ou da falta dos sapatos, quando se tem os pés. E aí Jesus nos lembra isso. Quem é maior, a vestimenta ou o corpo? Aí a pessoa está reclamando porque não tem a vestimenta, mas tem o que é maior, o corpo. Ok? E aí nós precisamos observar a vida nesses detalhes,
e perceber que Deus nos tem dado todas as coisas e nós sermos mais gratos ao Senhor. Respire e agradeça a Deus pelo ar. Você já viu uma pessoa, teve a oportunidade de ver uma pessoa querendo respirar e não conseguindo? Eu já tive a oportunidade de ver, é horrível. Choca, né? Choca a gente. Então nós temos, né, a vida, queridos. Louvemos ao Senhor pela vida. Louvemos ao Senhor por todas as suas dádivas. Não tenha foco naquilo que ainda você e eu, né, nós não temos, né? Mas olhe para aquilo que Deus já te deu, tá? E nós temos em Cristo já todas as coisas, todas as riquezas de Deus nos foram dadas, né? Então precisamos levar mais uma vida de louvor e adoração. E voltando à temática aqui do louvor, é preciso que Deus, o Senhor, ocupe o centro do louvor. É preciso que os cânticos na igreja reflitam isso, os feitos e as obras do Senhor, seus feitos na criação, sua obra redentora. Não é o homem que precisa, né, ser exaltado. O homem precisa estar no seu devido lugar diante de Deus. O lugar de todos nós é a prostração de joelhos, adorando ao Senhor. Amém? Então, voltando aqui à nossa lição, havia a imagem da nuvem de glória, uma nuvem luminosa, né? Que vinha sobre a tenda da congregação, também chamada a tenda do testemunho, é chamada coluna de nuvem. É o tópico de número 1, Êxodo 40, 34, é a glória divina sobre a nação, sobre Israel, quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Shekinah, né? Uma palavra aramaica, né? Que traduzia essa nuvem, né? Essa manifestação da presença de Deus. Embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, esse termo aqui, Shekinah, é uma palavra adotada pela tradição judaica. Os sábios judeus, né, evitavam a palavra kabod, né, ou kabod. Os irmãos se lembram do Icabod? O nome do Foi-se a Glória. Os judeus, eles evitavam a palavra kabod, ou kabod, que significa glória. Por que motivo? Por causa de sua sacralidade, né? Aquilo que era muito santo, os judeus evitavam pronunciar o nome. Os irmãos devem se lembrar que eles evitavam pronunciar o nome do Senhor. O nome de Deus em hebraico
São 4 consoantes, chamado, ou conhecido como o tetra 4, o tetragrama. 4 consoantes. O hebraico não escrevia as vogais, só se escrevia as consoantes. E onde estavam as vogais? Na cabeça de cada um. Então, quem olhava para as consoantes já sabia quais eram as vogais que estavam ali. Então, o nome do Senhor é o tetragrama, 4 consoantes. O nome do Senhor era evitado pelos judeus, pelos israelitas, dada a sua sacralidade, E o 4º mandamento, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então havia uma reverência extrema com relação ao nome do Senhor, e isso também era aplicado à palavra glória, cabode ou cabote, ok, queridos? Eles evitavam, e aí eles arrumavam um outro nome. E aí o irmão vai perguntar: e quando chegava no nome do Senhor, que palavra eles usavam para referir-se a Deus? E uma palavra muito abundante, muito presente que eles usavam era Adonai. Então, na hora de pronunciar o nome do Senhor, eles refreavam a língua e dizia Adonai, cujo significado literal é meu Senhor. O significado de Adonai é esse: meu Senhor, meu dono. É essa a ideia presente na palavra Adonai, ok, queridos? O que aconteceu, com isso foi que o nome, a pronúncia do nome de Deus, com o tempo, ela se perdeu. E hoje, até hoje, não se sabe qual era a verdadeira pronúncia do nome do Senhor. O que há hoje são tentativas de se reconstruir essa pronúncia, ok? Tentativas, porque como as vogais não se escreviam e ficaram registradas na escrita só as consoantes, a pronúncia se perdeu com o passar do tempo, das gerações. Ok, queridos? Ok? Devemos nos lembrar também que os israelitas foram levados para o exílio na Babilônia, e lá eles passaram 70 anos. Depois de 70 anos, quando eles retornaram à terra, eles tinham dificuldade de entender algumas palavras do próprio idioma hebraico, sendo preciso que um certo escriba chamado Esdras lesse o texto em hebraico e explicasse. Ok? Irmãos, aí algumas pessoas ligadas a seitas, a grupos sectários, começam a querer dogmatizar, a pronúncia do nome do Senhor. Ora, se nem os judeus, os israelitas sabem essa pronúncia, então tentativas, Amém, queridos? Voltando aqui ao nosso assunto, a palavra cabote ou cabode significa glória, era santíssima para eles,
e eles evitavam. Então surge uma outra palavra, né, para descrever essa nuvem de glória. Que palavra é essa? Shekinah, né? Segundo o sentido aramaico, né? A palavra Shekinah, ela é de origem aramaica. Descreve a manifestação visível da glória de Deus. Então era a manifestação visível da presença do Senhor no meio do acampamento. Os irmãos estão entendendo? Está claro isso para os irmãos? Em vez de dizer assim, olha, nuvem de glória, Kabod, aí eles diziam Shekinah, uma palavra para substituir essa outra que foi por eles, vamos dizer assim, sacralizada, ok? A glória da presença de Deus, tópico 1.2. Vamos lá, irmãos. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era a de que ele morava onde? Deus habitava ali. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo, ela revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Essa palavra Altíssimo, ela traz a ideia de aquele que está para além, muito além da sua criação. Então ele é Altíssimo, ele está para além da sua criação, ele não é confundido com a sua criação. É a tradução do termo Elohim, ok? Avançando. Outrora a mesma nuvem acompanhava Israel, essa mesma nuvem acompanhava a nação, desde Sucote, um lugar geográfico da peregrinação dos israelitas. Agora ela se encontrava sobre o tabernáculo. Essa nuvem é o sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo e do seu coração, do nosso coração. Ele é o Senhor, ok, queridos? Então, eu acredito que essa pergunta seja muito apropriada nos nossos dias, quando nós precisamos fazer uma autocrítica, um autoexame acerca das canções que estão sendo trazidas para dentro da igreja e cantadas como louvores. E como a gente falou aqui um momento atrás, são canções que exaltam ou que colocam mais o ser humano no centro do que propriamente o Senhor, ok, queridos? Então o Senhor precisa ocupar o centro do nosso culto e da nossa adoração. Jesus disse à mulher samaritana que Deus é Espírito e Ele importa que seja adorado como? Em espírito e em verdade. Então a grande lição, vamos aqui estudar o tópico 1.3, a glória no hebraico e no aramaico, A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento.
são encontrados, isso aqui é uma nota, né, informativa sobre a língua hebraica, são encontrados pelo menos 8 palavras, 8 termos para designar a glória de Deus, né? São palavras tanto no aramaico quanto no hebraico, né? E aqui o comentário traz algumas passagens, como Salmo 113:3, Daniel 2:37, 1 Crônicas 29:11. Quando se refere a Deus, a palavra glória designa o quê? O esplendor, o brilho, né, e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Então, a presença viva do Senhor. A grande lição a ser aprendida, né, aqui com a manifestação da nuvem de glória é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério, trabalho, né, é necessária e imprescindível. No estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo. Ele ainda confirma e promove a sua obra. Deus está presente e é Ele quem está conduzindo e dirigindo o seu povo. Então nós chegamos aqui agora no tópico 2, que vai trazer como assunto a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. A gente já falou aqui que a nação peregrinou por 40 anos no deserto, e Deus não deixou ou não desamparou o seu povo. Apesar dos pesares, a presença de Deus estava ali. Deus não abandonou, né? Mesmo eles sendo queixosos, murmuradores, rebeldes, incrédulos, Deus estava ali manifestando a sua presença, a sua graça, não é? Então, apesar de nós, Deus está presente. Essa é uma lição, irmão Ed. De alguém agradecendo, mas aí eu não lembro agora se é Esdras ou Neemias, que faz menção de que suas roupas não se envelheceram, seus sapatos, né, não se acabaram, cantando os cuidados de Deus sobre o seu povo, né? Apesar da caminhada no deserto ser uma caminhada de sofrimento, ser uma caminhada difícil, mas não existe aprendizado sem prova. Não há. Os irmãos já viram alguém que aprendeu sem prova? O momento da prova é um momento de tensão, né? É um momento difícil. Então não há aprendizado sem a dor, sem o sofrimento. Deus tem um propósito com o sofrimento de cada um de nós. Amém, queridos? Irmão Abanilson. Essa manifestação era visível, né? Audível, e hoje não é mais. Sim, é perceptível, né? É porque a humanidade não estava preparada ainda para isso. Olha, é porque o plano redentivo de Deus, né? Ele foi progressivo, ok? Então Deus chamou a Abraão do meio da sua família, deu a ele uma promessa, dele fez surgir uma nação, né?
Em um momento especial, Deus se revelou a esta nação, deu leis a esta nação, e aí a redenção, ela estava se desenhando. Deus estava trabalhando na história, né, para resgatar, para redimir, ok, a humanidade. E aí essa manifestação era visível, era audível, mas hoje essa manifestação é muito mais profunda, muito mais elevada, mas incomparável. A gente fica muito espantado e admirado pelo que vê e pelo que escuta, mas a obra de Deus no interior de cada um é algo extraordinário, incomparável. Perfeitamente, né? A gente escuta assim: se eu tivesse lá vendo, o que é que tu ainda não está vendo, meu Deus? Tiro por mim ontem, quando eu estava indo para Jaguaruna com a minha esposa, um alfarra bem forte no meu coração para me encher. Eu tenho um tamborzinho de gasolina, que graças a Deus não ando dando prego não, mas tinha um amigo, coisa parecida. Aquilo forte dizendo no meu coração para me encher o tambor de água, certo? Obedeci, enchi. Até então não sabia o porquê. Um galãozinho de água. Enchi de água e coloquei no porta-malas do carro. E aquela voz dizia o meu coração para mim fazer aquilo. Fui pela BR-116, quando chegou na BR-304, eu peguei para a gente pegar aquele destino lá para não passar na curaqueira da 116. No meio do caminho, eu não tinha postado direito o reservatório do meu carro, então a água toda vazou. E assim, a princípio eu saí um pouco desesperado, e não tinha ninguém, né? Nós estávamos num canto bem na estrada, né? Aí aquilo falou de novo. Lembra do que eu te pedi? Eu dei glória a Deus, enchi os olhos de lágrimas, fui no porta-malas, peguei a água, coloquei no carro e... O cuidado, né? O cuidado de Deus, o cuidado do Senhor. Os irmãos percebem isso? Que a obra de Deus em nós hoje é tremenda, grandiosa. E que às vezes a gente, não percebendo isso, fica querendo ter vivido lá dentro. Irmão, estamos vivendo muito melhor agora esse momento da fé do que os israelitas. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta agora onde? Lá na peregrinação do deserto era na tenda. E hoje essa presença de Deus é vista aonde? Aonde é que habita o Espírito Santo? Quem foi feito tenda? Quem foi feito templo e morada de Deus? A quem Deus fez por tenda e templo do seu Espírito? Que momento nós vamos anelar viver? Os 40 anos de peregrinação? Ou o momento hoje? Então a glória de Deus hoje na vida de uma pessoa, a presença de Deus hoje na vida de uma pessoa é algo tremendo, é algo incomparável. Irmão Hugo, no livro, aquilo que é maior, né? Aquilo que tem mais valor. Aí nesse mesmo sentido eu fico vendo o crente, olha, queria tanto ver, segue enxergando, paralítico andando.
E coração pecador se convertendo, é o que para você? Não é milagre, não? Um milagre abundante que Deus está fazendo aí sobre a terra. Uma festa. O pastor Davi está lembrando aí muito bem aí que quando acontece esse milagre aqui, um coração pecador se arrependendo e se convertendo, tem celebração, tem festa no céu. Então, os céus reconhecem e a gente aqui de besta, parece que não está acontecendo nada. A gente se acostumou. Irmãos, um coração incrédulo se converter num coração fervoroso é um milagre de Deus. Aí, mais uma vez, a gente enfatiza muito aquilo que os olhos veem e os ouvidos escutam. É exatamente a percepção sensorial. Aí tem crente hoje que, rapaz, para o culto ser uma bênção, ele tem que sentir um calafrio na espinha. Olha, o culto hoje foi fraco. Por quê, irmão? Porque eu não senti nada. Eu senti aquele calafrio na espinha, ou então aquele calor no peito. E a gente precisa estar sentindo alguma coisa. Então, quando nós temos muito foco nos sentidos, corporais, é porque a gente está longe do entendimento, da compreensão, do conhecimento do Deus que se revela na sua palavra. Eu quero dizer aqui que nós não precisamos sentir nada para Deus estar presente. Amém, queridos? Então essa valorização aí das percepções é própria de quem tem um pobre conhecimento. Um pobre conhecimento de Deus. Esse pregador que faz pressão, psicológica. Ah, sim, tem pregador que para ele mesmo, Deus só está presente se o auditório estiver pulando, vibrando. Perfeito. É verdade. A gente diz assim: o Senhor habita dentro de ti, irmão. O Espírito de Deus está dentro de ti. E o irmão diz: amém, amém, amém. Mas se disser assim: estou vendo um anjo aí do seu lado, aí, menino, que é isso? Então isso reflete, quando as emoções são, valorizadas mais do que o conhecimento, isso reflete a nossa pobreza de conhecimentos. Mas quando nós temos um conhecimento sólido de Deus, meu irmão, sabe qual é o grande perigo da gente valorizar as emoções sem o conhecimento? Sabe qual é o grande perigo? É quando chegam as lutas, é quando chegam as tribulações, é quando chegam as dificuldades. O que é que vai acontecer? Quem tem só a emoção vai se abalar, Mas quem tem o conhecimento do Senhor, olha a posição do profeta Abacuque. Olha o que é que Abacuque diz diante da calamidade. Está faltando o fruto na árvore, está faltando o gado, os animais nos currais. Lá fora está a calamidade diante dos seus olhos.
E o que é que uma pessoa que tem o conhecimento de Deus faz? Como é a reação de alguém que tem o conhecimento de Deus diante das calamidades? Qual é? Ainda que falte, ainda que não tenha, ainda que o fruto falte, ainda que os animais, ainda que me falte toda a provisão, ainda que não me tenha nem um vislumbre, né, de paz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha só, isso reflete conhecimento sólido de Deus. Veja a reação de Jó diante da perca. Jó perdeu o que eu e você não perdemos, irmão. Jó perdeu os seus bens, sua riqueza. Jó perdeu sua família de uma maneira trágica. Você sabe o que é receber a notícia da morte de todos os filhos num só dia? Jó perdeu a sua saúde. E o que é que um homem, diante de tantas as percas, não é, como é que este homem reage? O homem que tem o conhecimento de Deus, como é que ele reage? O homem, vamos ver a reação de quem vive o mundo da emoção. A esposa de Jó, qual foi a reação dela? Como é que ela reagiu? Desiste, amaldiçoa este teu Deus e morre. Desiste. O que é que você está sentindo, Jó? O que é que você está sentindo? Quem foi que disse que o crente vive pelo que está sentindo? Nós não vivemos pelos nossos sentidos, nem pelo que estamos vendo, nem pelo que estamos ouvindo, nem pelo que estamos sentindo emocionalmente. O conhecimento de Deus, a fé em Deus vai para além dos sentimentos. E aí Jó pode dizer: eu adorarei ao Senhor, eu vou reagir me prostrando, reconhecendo que Deus é Deus, e Ele me deu e Ele me tomou, bendito seja o nome dEle. Isso é conhecimento de Deus. O que é que está faltando para nós hoje? Conhecer o Deus que temos professado, né? Nossa fé precisa estar bem sólida, bem firme, porque, irmão, o dia mau é real. Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Então, e Ele nos ensinou a pedir: livra-nos do mal. A nossa fé precisa estar firme e sólida, porque diz a palavra: o justo viverá da fé. E a nossa fé não está nos nossos sentidos, mas nas promessas de Deus. Amém? Irmã Fabiana.
pregar ter revelação, não. Aí a história é essa. Pois eu faço pois eu conheço um que me fala de você ter batizado por Deus, você essas, como é que se diz? Essas interpretações são humanas. Nós precisamos conhecer o Deus que se revelou na palavra, se revelou em seu Filho, se revela na sua palavra. Que revela pobreza de conhecimento. Ele não tem até, vamos dizer assim, a intenção, né? Má intenção nenhuma, mas revela ainda imaturidade, ainda não conhece o Deus que crer. Nessa manhã a gente desafia, né, aqui os irmãos presentes a crescer no conhecimento desse Deus. O Novo Testamento é muito mais sublime do que o Antigo. O Antigo Testamento dizia assim: acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O Espírito de Deus vinha no Antigo Testamento sobre os profetas, vinha sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis. E o povo se contentava só em ver e ouvir. Hoje o Espírito é dado a todo crente. Pois não. Perfeitamente, a graça é muito mais elevada, muito mais sublime do que a lei, né? Do que o mandamento, ok, queridos? Mas isso é uma tendência nossa. Mas quero dizer aos irmãos, olha, que ver, nem sempre o ver converte as pessoas. Porque se ver convertesse, levasse alguém à conversão, as pessoas que viram Lázaro ressuscitar, tendo passado 4 dias no túmulo, teriam todas elas se convertido. No entanto, algumas daquelas pessoas que viram Lázaro ressuscitar estavam tramando a morte de Jesus e a morte de Lázaro também. Rapaz, temos que matar esse morto que ressuscitou, porque a vida dele testemunha do Nazareno. Então a gente tem que matar o morto que ressuscitou. E essas pessoas não viram o milagre. Então a gente percebe que essas visões não levam, vamos dizer, não garantem, né, a conversão dos corações. Amém? Mas a graça de Deus operando no coração do homem é algo tremendo, né? Algo maravilhoso. Amém? A glória de Deus hoje é vista onde? Numa nuvem? Que nada, meu irmão. A glória de Deus é vista hoje dentro de cada um de nós. O poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa é algo maravilhoso, queridos. Eu confesso aqui para os irmãos, eu fico encantado quando eu olho para uma pessoa e percebo os sinais de mudança, de conversão. Eu disse: Pai, Senhor, Tu és lindo demais. Uma vida transformada, regenerada. Não estou falando aqui de uma vida religiosa, não, mas uma vida realmente regenerada, que a gente percebe.
que eu tenho agradecido a Deus. Senhor, eu te agradeço por ter conhecido alguém que o Senhor me fez perceber que nasceu de novo, alguém convertido, alguém abençoado pela salvação do Senhor. Então nós precisamos valorizar mais isso, e quem opera essa mudança, esse milagre, é a pregação do Evangelho. Amém, queridos? A pregação do Evangelho. Então estamos estudando aqui a glória de Deus, que no Antigo Testamento se revelava em forma de uma nuvem de glória, uma nuvem de esplendor, né? Essa nuvem acompanhou os israelitas durante as suas peregrinações, ela esteve presente. Essa nuvem esteve nos montes e nos desertos, né? Quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, essa nuvem se manifestou lá no topo do Monte Sinai. E ela também se manifestou, é o tópico 2.3, ela se manifestou sobre o propiciatório. Portanto, ela era uma expressão concreta da presença de Deus. O que era a nuvem de glória? Era uma manifestação concreta, visível, né, da presença de Deus. Muito bem, e assim Deus testemunhava ao seu povo que estava no meio deles. Já avançando aqui para as 11 horas, chegamos aqui no tópico de número 3. Quais são as lições para hoje que nós podemos obter, podemos extrair desta nuvem de glória? Então, tópico 3.1, a nuvem sobre o tabernáculo, ela não era comum, era algo extraordinário. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Então, aquela nuvem, ela era especial, ela não era uma nuvem qualquer, né? Ela não era formada naturalmente, mas era uma manifestação extraordinária, portanto uma nuvem especial. Tinha características de uma nuvem comum, é verdade, ela tinha características de uma nuvem comum, mas não era algo comum, né? Ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória, sua presença. Não perca a sensibilidade, e aqui sensibilidade não é corporal, chamamos a atenção aqui para sensibilidade espiritual, ok? Essa sensibilidade espiritual, ela precisa ser mais valorizada do que a sensibilidade corporal. A sensibilidade espiritual nós percebemos que nos discípulos de Emaús, quando estavam com Jesus, e ele falava, seus corações ardiam, e eles só podiam receber a partir do momento que Jesus falou em eles. Aí, rapaz, quando ele falava, nossos corações ardiam. Nossos corações ardiam. Era a sua palavra, né? Vejam os irmãos, né? Sensibilidade, chamamos a atenção aqui para, né, o fator sensibilidade espiritual. Na igreja, vê aqui, na igreja, Deus usa pregadores durante a mensagem, né? E Deus se utiliza de, vamos dizer assim, elementos físicos, como o som da voz, né? Como a sabedoria do próprio pregador, né? O conhecimento do próprio pregador, não é? A habilidade dele com as palavras, e cada um dentro, né, das suas habilidades, né? Então Deus usa destes elementos naturais para falar fortemente ao nosso coração,
ao nosso homem interior. Quantos irmãos aqui testemunham de momentos na igreja que Deus estava falando para você, falando ao seu coração, e que você saiu da igreja diferentemente de como entrou? Você percebeu sensibilidade espiritual? Nem sempre isso acontece, mas há momentos especiais. E ali estava um homem comum, a voz humana comum, mas sendo usada muitas vezes sem saber. Naquele discurso dele, que as pessoas ouvindo diziam, voz de Deus, ele não dá glória a Deus aqui, mas até houve uma manifestação da qual ele mesmo, que sendo o próprio orador, não reconheceu, achando que seria de si mesmo. Não atribuiu glória a Deus, né? Não tributou glória ao Senhor. Ok, queridos? Então Deus está presente na igreja, não só no interior de cada crente, mas está presente na igreja, e Deus fala, Ele comunica a sua graça no meio do seu povo. Ok, irmãos? O alerta aqui da lição de hoje é para nós não perdermos essa sensibilidade espiritual, e isso não vai depender do pregador, não vai depender da habilidade do pregador. Ele pode até ser uma pessoa simples e Deus usá-lo tremendamente no momento especial para falar especialmente ao nosso coração. Amém, querido? E você percebe, não, o Senhor falou comigo. Amém? Então vamos lá, avançando na lição, já concluindo. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, o Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Veja o que o texto diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aquele que é onipresente não precisa de espaço físico, é verdade, né? Deus não está limitado ao espaço geográfico, ao espaço físico, Ele não precisa. Não há limites geográficos para Deus, Ele é onipresente. Entretanto, para se relacionar conosco, Ele se manifestou num tabernáculo, revela-se na igreja local, aquilo que falamos há pouco, e mostra-se em nossa casa, e por intermédio do seu Santo Espírito habita em nós, né? Então a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. Deus habita em nós. E o ponto 3 do tópico 3, a nuvem não era estática, ela não estava lá parada, imóvel. Deus não é inerte, né? Estático, não está parado. Ele é o ser que gera vida em abundância. Ele se move sobre a terra, Ele cuida do universo e interessa-se por sua vida, por nossas vidas. Deus está agindo, Deus é dinâmico. Ele é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa. Não perca a glória. Fortaleza, a paz do Senhor ao nosso amado irmão Raimundo Borges, e é uma satisfação tê-lo aqui acompanhando essa escola bíblica. Pede orar pela vida de Natália Lima, né, que também nos assiste de Baturité, né? E aí a tecnologia é uma bênção, né? Fazendo com que a gente chegue até mesmo em outros países, né? Essas transmissões
Nós não temos nenhuma pretensão aqui, irmãos, de sermos conhecidos, não. Mas se a palavra ministrada aqui está abençoando vidas, que ela chegue cada vez mais, né, a lugares na terra para esse propósito. Deus abençoe a todos nós.